7 horas. Bom dia, meu nome é João Gama. Tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Donald Trump anunciou esta madrugada que o piloto norte-americano desaparecido em combate no Irão foi resgatado pelo exército dos Estados Unidos. Está são e salvo, é o que escreve o presidente norte-americano numa publicação na rede social Truth. Donald Trump adianta que o piloto agora resgatado, um coronel, tinha a sua localização a ser monitorizada pelo exército norte-americano 24 horas por dia. Terá sido, de acordo com o líder da Casa Branca, uma das mais ousadas missões de busca e resgate da história norte-americana. Ora, uma vez que o piloto estava em território inimigo, nas montanhas do Irão, a ser perseguido pelo exército iraniano. O piloto esteve desaparecido durante 2 dias, depois do caça F-15 ter sido abatido por forças iranianas. O segundo piloto foi resgatado pouco depois do caça ter sido abatido em combate. O New York Times adianta que centenas de forças especiais norte-americanas estiveram envolvidas nesta operação e conta alguns bastidores. Esta noite, aeronaves de ataque dos Estados Unidos terão bombardeado comboios iranianos enquanto as forças norte-americanas entravam em confronto armado para resgatar o piloto dos Estados Unidos. É o que contam 2 antigos oficiais militares de alta patente que terão sido informados sobre esta operação. Ainda assim, as autoridades iranianas ainda não confirmaram esta missão de resgate dos Estados Unidos, numa noite que voltou a ser de ataques. De acordo com a agência Fars, a Guarda Revolucionária Iraniana diz que abateu uma aeronave norte-americana que procurava o oficial desaparecido na região sul de Isfahan. A agência de notícias publicou uma fotografia de uma densa coluna de fumo na rede social Telegram e descreve a mensagem de Donald Trump como uma tentativa desesperada de esconder uma enorme derrota. Esta notícia surgiu precisamente no mesmo dia em que Donald Trump anunciou que o tripulante desaparecido teria sido resgatado. Ainda na atualidade internacional, Cuba descarregou hoje 730 mil barris de petróleo vindos da Rússia, o que equivale a 100 mil toneladas de combustível. As operações foram iniciadas esta semana, ficaram ontem concluídas. O diretor da empresa estatal de petróleo de Cuba alinha que não é uma solução definitiva, mas que traz algum alívio à situação energética do país. O petroleiro russo Anatoly Kolodin atracou na passada terça-feira no país. É o primeiro carregamento deste tipo a chegar à ilha nos últimos 3 meses. O país, neste momento, Cuba, atravessa uma grave crise energética devido ao bloqueio petrolífero dos Estados Unidos da América. Por cá, 14 pessoas morreram até agora nas estradas portuguesas neste fim de semana prolongado de Páscoa. É o balanço feito ao final do dia de ontem pela GNR, que adianta que é o registro mais grave dos últimos 3 anos e o dobro do que tinha sido registado no ano passado, numa altura em que já se contam perto de 2.000 acidentes apenas nesta época festiva. O capitão Pedro Antunes manifesta algum desânimo com os números deste ano. Sem dúvida, estes números não são felizes, sobretudo por uma época em que está marcada essencialmente pela união familiar e passagem da Páscoa, pelo que a GNR continuará firme na estrada, ou neste caso nos principais eixos rodoviários, sobretudo agora a preparar o regresso. Declarações de Pedro Antunes, num registro aqui captado pela RTP. O excesso de velocidade e de álcool, assim como a condução ao telemóvel, são as contraordenações mais comuns. A GNR vai estar na estrada nesta Operação Páscoa até amanhã, segunda-feira. Agora sim, vamos ao futebol. Empate no Dragão, os azuis e brancos receberam esta noite o Famalicão, 2-2 foi o resultado do jogo. O Futebol Clube do Porto ainda inaugurou o marcador por Alberto Costa. Pelo Famalicão empatou Sorriso já depois do tempo regulamentar, depois dos 90 minutos, 2 golos. Seco Fofana repôs a vantagem para os Dragões, mesmo ao cair do pano. 90+10. Rodrigo Pinheiro marcou para a equipa de Famalicão, fixou o resultado final em 2-2. Francisco Farioli não escondeu a desilusão. O treinador dos Dragões criticou a falta de empenho dos jogadores e apontou também o dedo à arbitragem. Como já vos disse, a área de interpretação está sempre a mudar muitas vezes. Há um momento em que o puxão é suficiente e na semana seguinte já não é suficiente. Mas o maior problema é a direção que esta decisão toma. Eu já vos disse, e até podem tirar daqui um bom título, a zona cinzenta tem estado a tornar-se verde. Aliás, é verde desde o início da época.
As declarações de Francesco Farioli já na conferência de imprensa a queixar-se de um possível pontapé de penalti a favor dos Dragões que acabou por não ser assinalado. Do lado do Famalicão, o treinador Hugo Oliveira elogia a prestação do Futebol Clube do Porto, mas sublinha a garra dos jogadores da equipa famalicense. Jogamos hoje aqui perante um grande adversário, um grandíssimo adversário, muito forte, com muitas alternativas, com muita capacidade individual, mas também muita capacidade coletiva. O jogo entrou numa toada forte, agressiva, mas muito tática, e aí eu tenho que tirar o chapéu aos meus rapazes, porque tiveram um comportamento incrível do ponto de vista da interpretação daquilo que foi o jogo. Tivemos jogadores com exibições, na minha opinião, fantásticas, porque com a idade que eles têm, com a capacidade de interpretar o jogo como eles tiveram. Hoje experimentámos uma forma de estar um bocadinho diferente sem bola e a capacidade interpretativa deles muito, muito boa, mas depois mantendo a mesma coragem perante um ambiente fantástico, fantástico, um grandíssimo jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Declarações do técnico famalicense Hugo Oliveira. Este resultado ajuda a relançar as contas do campeonato. O Sporting, que tem ainda um jogo em atraso, está a 5 pontos do Futebol Clube do Porto. O Benfica, que joga amanhã, está a 3 pontos do Sporting, a 8 dos Dragões. Ainda de olhos postos na arbitragem, o ex-árbitro internacional Pedro Henriques não dá razão a Francesco Farioli, diz que não há penalti sobre Denis Gul e que o Famalicão foi quem saiu prejudicado pela arbitragem no Dragão. Explica que antes do lance de penalti pedido pelos Dragões há uma falta idêntica de Alberto Costa a beneficiar o Futebol Clube do Porto, e fora desses dois lances há um penalti e um vermelho que ficou por mostrar a Zaidu ainda na primeira parte. O Zaidu, ao saltar para interceptar e cabecear a bola, acaba por levantar o braço direito e movimenta o seu braço, mais concretamente a zona do cotovelo, na direção da cabeça, vamos chamar aqui parte de trás da cabeça, na zona da nuca do Gustavo Sá. E fica claramente um pontapé de penalti por assinalar, porque é uma entrada negligente na maneira como aborda, e depois amarelo ou vermelho, conforme, se for excessiva, cartão vermelho. Quando a entrada é só negligente, este só entre aspas, é punido com cartão amarelo. Ora, claramente penalti, claramente cartão amarelo por esta entrada negligente usando o braço, e neste caso concreto o cotovelo, acertando em cheio na nuca, com um movimento que é deliberado e no sentido dessa mesma nuca, e portanto faltou aqui a intervenção do VAR. Por isso, Pedro Henriques dá nota 4 à equipa de Sérgio Guelho. Ainda esta noite, o Sporting de Braga venceu em Moreira de Cónegos. Braga 1, Moreirense 0. Os bracarenses consolidam assim o quarto lugar, têm 49 pontos. São já mais 4 que Gil Vicente, e a Famalicão, o único gol da partida, foi apontado pelo espanhol Fran Navarro. O Moreirense somou ontem a terceira derrota consecutiva. Está na 9ª posição do campeonato com os mesmos pontos que o vizinho, o Vitória de Guimarães.